No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre punição aplicada ao Corinthians após jogo contra o São Paulo. E vamos falar do Corinthians, porque o Corinthians ele vai jogar com portões fechados após cantos homofóbicos contra o Red Bull Bragantino. Sei que eu vou gerar revolta em muita gente, acho uma palhaçada. É claro que tem que se combater cantos homofóbicos. Agora, isso vai ser com o tempo. Sempre foi a tradição do futebol brasileiro inteiro, não só do Corinthians, você xingar seu rival com cantos homofóbicos, você xingar o outro torcedor com cantos homofóbicos, vem de um lado, depois vem do outro. E, infelizmente, isso foi uma cultura. Eu já cantei, eu não vou negar, eu não minto, eu não tô aqui para ser politicamente correto. Se eu já fiz, eu já fui no estádio e já cantei. Sou homofóbico? Não, não me considero homofóbico. Agora, é de uma tradição, e eu acho que com o tempo tem que se combater? Tem. Agora, prejudicar o clube por um canto que já é tradição de anos, eu acho muita injustiça, eu acho que deveria ser com o tempo. Tá pregando, tá indo, agora tirar mando de campo, eu acho um exagero e eu acho que vai prejudicar muito o Corinthians. Pergunto pra vocês todos da mesa o que vocês acharam. O Bruno Arleu de Araújo, o árbitro, paralisou o jogo aos 17 minutos do segundo tempo contra o São Paulo no Clássico por causa desses cantos homofóbicos da torcida do Corinthians e o jogo foi retomado aos 4 minutos depois. Qual a análise de vocês sobre isso que vai prejudicar bastante o Corinthians? Era um jogo que o Corinthians tinha para dar uma recuperada, porque o Corinthians tem 2 jogos dificílimos agora, contra o Santos na Vila e contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Jogos onde dificilmente ele vai conquistar pontos, vitórias então muito dificilmente, e depois esse jogo contra o Bragantino dentro de casa. Que era uma chance o Corinthians, mas mesmo jogando mal em casa nesse ano ainda é um time que vai melhor em Itaquera do que fora de casa. Então, assim, é verdade que é uma coisa que acontece há muitos anos nos estádios, nos jogos entre Corinthians e São Paulo. Aquele mesmo grito daquele jogo, ele sempre é cantado, é sempre uma coisa que já acontece há muito tempo, mas há hoje um combate a esses cantos homofóbicos. Os torcedores sabem disso, né? E aí o clube poderia ter controlado. Acho que é difícil você ter controle em relação a 40 mil pessoas, mais ou menos, que é o que tinha no estádio. Acho que era difícil o Corinthians evitar. O Corinthians, quando o jogo foi paralisado, você coloca ali no telão que tem que parar, e quando o jogo foi paralisado, eles aumentaram a intensidade do canto, eles começaram a cantar mais forte. Então, eles sabem da regra, parou o jogo, eles continuaram cantando, é o jeito, você vai prejudicar o seu time, então você prejudica, você prefere continuar cantando, você tem uma escolha, ou você canta e prejudica o seu time, ou você para. Se eles optarem em prejudicar o time, acho que eles não gostam tanto do time assim, então paga. Eu sou totalmente favorável a essa punição. Acho que deveria até ser um pouco maior, porque eu não vou recuar muito no tempo. 10 anos. Vamos recuar só 10 anos. O mesmo discurso que o Osmar fez aqui, eu ouvi há 10 anos. E eu faria de novo. Não, mas eu só queria concluir. Eu ouvi há 10 anos, sabe qual era o discurso? O tempo. Precisa ter tempo. Vai mudar aos poucos. Não vai mudar nada. Zero. Se não acontecer nada, daqui 20 anos, alguém, bem intencionado até, eu acho, vai dizer isso. Gente, com o tempo muda. Nada. É geração atrás de geração. Então tem que ter um basta. Ninguém está inventando a pena. Está aqui, artigo 243G do Código. Então os caras sabem, o Bruno falou, sabe? O clube colocou no telão lá, ficou piscando no lindo telão. Eu estou falando do Corinthians, mas você pode falar de todos, né? Não tem... Porque isso tem que parar. Tá piscando. E os caras aumentou o som.
Né? Quer dizer, não dá. Tem que acontecer alguma coisa grave. O negócio do Vinícius, ele teve que chutar o pau da barraca para acontecer alguma coisa, para entrar ministro, presidente. Não se compara um racismo com ódio a um grito de zoeira. É um grito de zoeira. Todo mundo que estava gritando ali... zoeira. Não, quem estava gritando ali não é homofóbico, Vanderlei. Zoeira. E quem gritou macaco pro Vinícius é racista. Tem sim. Não tem. Não tem. Quando você grita macaco com ódio é uma coisa. Quando você grita um grito que é uma zoeira tradicional do futebol há anos, e tem outra. Tem muita gente me xingando no chat e vai ter que continuar xingando, porque eu não vou mudar. Eu vou falar o que eu penso. Você chamar de macaco com ódio é uma coisa. Você cantar um grito que já é tradição nos estádios há anos, na zoeira, e é zoeira, as pessoas que gritaram ali o grito homofóbico não são homofóbicas, todas. Todas. As que gritaram macaco são racistas todas, que gritaram com ódio. Se você perguntar para um torcedor gritaram com ódio. Mas provavelmente se você perguntar para um torcedor que chamou o Vinícius de macaco, você faz uma entrevista, você vai perguntar: você é racista? Falou: não, isso é uma brincadeira tradicional aqui da gente. Não, mas ele sabe que ali é um grito de ódio. Mas é um grito de ódio. A outra não. Isso mudou. Tá bom, Vanderlei, você já cantou no carnaval? Será que ele é bicha? Claro. Já! Você é homofóbico? Você não é homofóbico. Eu também não sou homofóbico. Eu já cantei. O que eu tô dizendo é que é muito diferente você comparar o racismo do Vinícius Júnior com o homofóbico do Corinthians. Coloca sobre a mesa racismo, crime sexual. Se recua 15 anos, era visto de uma maneira. O mundo mudou. Você é um cara jovem. O mundo mudou. Então, mudou. Você tem que se enquadrar para o momento atual. Eu só tô dizendo que não dá para comparar com o racismo. Não dá, porque o racismo é grito de ódio. O grito, esse do Corinthians, é a zoeira contra o torcedor rival. É diferente. Eles encaram, alguns, né? Encaram como brincadeirinha. Deixou de ser brincadeirinha. Acabou. Acabou aquilo que você brincava com alguns amigos, com alguns companheiros. Hoje, se você brincar da mesma maneira, não é mais uma brincadeirinha. Se o cara quiser levar na brincadeira por ser seu irmão, meu irmão, entender perfeitamente aquilo que... Tá tudo certo. Agora, se não quiser, virou crime, virou ofensa, virou injúria, virou um monte de coisa. Então, nesse caso aqui, se existe essa legislação, é porque tem muita gente que não acha que é brincadeirinha. Então, sabe qual é o negócio? Quer dizer, eu acho que é brincadeirinha, mas o que eu falei para ele foi uma ofensa, uma agressão. Então, mudou. Eu acho que essa medida é correta, além dela, claro, deveria existir alguma outra coisa, uma eficiência na identificação, pelo menos de alguns, porque o estádio inteiro de alguns, essas pessoas deveriam ser punidas, processadas, punidas, e tudo ser divulgado. Para que aqueles outros, as pessoas que... Que loucura, você acha que as pessoas todas que gritaram têm que ser punidas? Eu não falei isso, você acabou de ouvir. Eu falei assim, pelo menos alguns. O estádio inteiro gritou, Vanderlei. Tá bom, então só fecha o estádio e o Corinthians deixou de ganhar 2 milhões. Quer continuar a brincadeirinha? Continua. Tá bom, mas todo mundo ali ser punido por um grito que todo mundo já gritou... Todo mundo já gritou. Tem que mudar. Aí não tem que mudar, Vanderlei. Vai falar que vai ter que punir as pessoas por algo que sempre foi tradição do futebol brasileiro. Quem faz isso adorou você dizer, vamos esperar um pouco mais, que isso vai acabar. E quem não é a favor odiou. A gente é assim. Todo mundo aqui fala o que pensa, é atacado e é elogiado. Eu sei. Quem é contra mim tá me xingando. Quem é a favor tá elogiando. Eu não tô ligando. Eu só tô pedindo que você pode continuar com a sua opinião. Eu também não tenho pretensão de convencê-lo. Só tô dizendo para você considerar que, poxa, não tem jeito. Sabe, tem coisa que é só colocando a mão no bolso ou punindo. Não adianta a conversa. Quantas vezes nós já tivemos conversa? Mas, o que eu tô falando é que tudo vai envolver um preconceito. Tudo vai envolver um preconceito. Ó, vamos lá. Tem torcidas que são chamadas assim. A gente sabe que tem no futebol carioca, no futebol mineiro, no futebol paulista. Aí tem a torcida, como do Flamengo, do Corinthians, mulambada, favelado. Isso é um preconceito contra a torcida do Flamengo. Quando você chama... quantas pessoas não chamam o torcedor do Corinthians? Ladrão, gambá... Isso é preconceito. Todos os gritos que a gente vê no futebol hoje, eles têm preconceito. Quando você chama o flamenguista de favelado, de mulambado, quando você chama o corintiano de gambá, de ladrão, quando você chama o flamenguista de ladrão, quando você chama o tricolor, que o próprio Vamp, que começou do Bambi, é preconceito. Tudo tem preconceito. Se a gente for escolher a causa, então, tá errado.
Se você for escolher a causa, grito homofóbico tem que punir o grito de preconceito. Tem que punir o grito de silêncio na favela. Tem que punir o grito de mulambo. Então, vamos também ser justo. Não vamos querer punir apenas um grito. Esse é homofóbico, essa causa rende pra gente. E o outro não? Por que o outro não? É isso que eu falo, tem muita hipocrisia. Tem muita hipocrisia nessa situação. Porque, me desculpa, você gritar silêncio na favela é preconceito, você gritar mulambo é preconceito, você gritar gambá é preconceito. Eu acho que escolhem a causa. É isso que pra mim tá errado. Então não escolha a causa. Então proíba tudo de ser gritado no estádio. Ou libera então geral. Proíbe tudo. Ou libera geral. É isso. Você está propondo... Ou você proíbe tudo, ou você libera geral. Não é parar com isso, Vanderlei. A homofobia não é diferente do preconceito social. Tá bom. Não é, pra mim não é. Então pune os dois. Mas não pune. Mas não tá punindo por enquanto. Por que por enquanto não tá punindo? Por que a FIFA não pune o preconceito social? Atenção, se nota protocolar, piscar, abaixa o racismo, abaixa a homofobia, há um tempão nós estamos vendo isso, não funciona, você tem que aumentar o grau de punição. Ou não, ou então faz isso, libera geral. Atenção, vocês estão liberados para fazer o que quiser, falar o que quiser, não tem mais nada. Que a gente tem que... Ou pune todos. Vamos deixar de ser hipócrita, então. Mas punição, então pune todos. Então tá bom, punição. Pune todos. Punição tem que ter um primeiro momento, um gatilho, certo? Tem que começar. Não adianta. Quem não quer que puna ninguém, fala exatamente isso. Olha, vamos punir. E vou continuar falando, porque escolhem causa. Escolhem uma causa. Tá bom. Então, é assim em tudo. Então porque é o que dá like, porque é o que dá mais clique, porque é o que dá mais repercussão. Escolhem causa. Vamos lá, já falei, social. Pronto. Porque quando chamam a torcida do Flamengo de favelado, de mulambo, quando chamam um corintiano de gambá, de ladrão, é preconceito do mesmo jeito. Isso, tá bom. Do mesmo jeito. E nunca vi ninguém puxar um grito de justiça. Tá nossa, esses gritos mexem com as pessoas. Eu acho que é o seguinte. É isso, é hipocrisia. Pode não incomodar algum e pode incomodar alguém. Se alguém se sente incomodado, é igual brincadeira. Quando eu brinco com você e você morre de rir. Você brinca comigo, eu morro de rir. Agora, se você brincar com o cara que está do lado aqui e ele não gostar, você tem que, a partir daquele momento, calar a boca. Você não tem mais que brincar com ele porque ele se sente mal. Você talvez ache que está fazendo isso com o coração doce, brincando. Tá certo? E é verdade. E a gente sabe, Vanderlei, tem pessoa que se sente mal, mas tem pessoa que ganha like em cima disso. E tem. Então é o que eu tô falando. Quer proibir? Proíba. Mas então proíbe todos. Tá bom. Então proíbe todos. Porque ficar de um lado pregando e do outro nada, porque os gritos continuam. Silêncio na favela. Nossa, como eu escuto no Maracanã quando o Flamengo tá perdendo. Mulambo. Mulambo. Tem música com mulambo. Tem música com cachorrada do torcedor do Botafogo. Cachorrada. Tem música de Maria pro torcedor do Cruzeiro. Tem música de Maria pro torcedor do Cruzeiro. Então, tem preconceito em todo grito que você faz para ofender o seu rival. Então, puna todos. É isso que eu tô falando. Não dá para você escolher uma causa. A nossa causa é essa aqui, ó. Vamos nessa. Pô, tem até grito racista. Várias vezes tem grito racista. Que deixa passar. O que eu falo é, quer combater uma, combata todas. Porque aí para mim é hipocrisia. Aí para mim é muita hipocrisia. Quando você fala deixam passar... Você tá... Deixam, ninguém fala nada quando eu escuto esses gritos. Eu escuto até hoje. Quando você fala deixam passar, você tá criticando aquele que não deveria deixar passar. Então, quem não deveria deixar passar no futebol, não estamos falando porque não dá para ampliar tanto o leque assim, certo? É o árbitro, é o órgão que vai julgar. Então, isso eu concordo, não pode ter justiça seletiva. Não pode ter. Agora, então, quem é que tem que verificar se isso é crime ou não é? Tem as autoridades. Então, se deixam passar, é lamentável. É porque são hipócritas. Então, se deixam passar... Que é o que eu estou falando. Então, se deixam passar, é lamentável. Então, entendeu como é que é? Se deixam passar, é lamentável. Então, eu acho que tem que ser rigoroso, porque não tem jeito. É igual briga de torcida. Nós já falamos aqui. Não adianta esse negócio, eles vão se entender, isso vai mudar. Isso é cascata. Se não for rigoroso nessas coisas absurdas que acontecem, não tem jeito. Vanderlei, as torcidas se matam e falam mais disso do que a torcida se matando. As torcidas se matam. Não é o nosso caso. Sim, as pessoas se matam. É por causa do futebol. E se fala mais nisso do que a matança que existe no futebol. O que eu tô falando é só isso. Eu só prego que seja tudo igual. Que seja tudo razoavelmente igual. Porque tem preconceito em tudo.
E que não tem que se escolher a causa. Eu só acho que não tem que se escolher a causa. E achei sim injustiça com a torcida do Corinthians, como acharia com qualquer outra, porque todas fazem. Todas têm gritos preconceituosos. Não sei se é homofóbico, não sei se é racista. Me desculpa, você gritar silêncio na favela, se você não quiser levar como uma brincadeira, é racismo. É racismo. Você gritar silêncio na favela e todas cantam. Sempre as pessoas se sentiram sofrendo um preconceito? Não. Porque é do clima do futebol. É isso que eu falo. O que eu fico indignado é de querer considerar todas aquelas pessoas que estão gritando homofóbicas. Elas não são homofóbicas e eu banco aqui. Algumas são, claro. Claro que algumas são. Como algumas que gritam silêncio na favela também são. Agora, não dá pra generalizar. Esse é meu único questionamento. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.